só penso que eu creio mesmo que Deus tem algo. Você, meu irmão, que está nos assistindo pela internet, eu sei que agora, talvez você tenha vontade de desligar, não desligue não. Fica aí. Você tem uma mágoa, Deus quer falar com você, quer te tratar nisso. Então deixe o Espírito falar o seu coração. Vamos orar. Deus, eu estou aqui com o pastor Silas, esse servo do Senhor. A Deus rogando que o Senhor use o teu servo como um instrumento vivo e poderoso em tuas mãos. E que agora os nossos corações ouçam aquilo que o Senhor tem para todos nós. Que não haja distração, ó Deus, que nenhum pensamento, que não seja aqueles que estão cativos ao Senhor, venha prevalecer, ó Deus, em nossa mão. Deus, no nome de Jesus eu peço isso. Amém. Boa noite. Queridos, há algum tempo atrás um pastor bastante conhecido disse que a mensagem da palavra de Deus, quando chega no coração, ela deve confortar os que estão inquietos e inquietar os que estão confortados, né? Ou confortáveis, né? E eu creio que nesses dias o que está acontecendo, né, o que vai acontecer, né, já tem começado hoje de manhã, é realmente a palavra inquietando aqueles que estão confortados ou confortáveis ou acomodados com relação à sua vida, à sua história, e precisando realmente de ministração de Deus, especialmente nesses dias acerca do perdão. Hoje pela manhã nós procuramos ajudar os irmãos pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo a se libertar da culpa. Então há coisas que nós fizemos no nosso passado, né? Fizemos como pais, né? Fizemos como maridos, como esposas, né? Fizemos como cidadãos, fizemos como membros da igreja, coisas que fizemos na nossa relação interpessoal, coisas que fizemos na nossa relação com Deus e que realmente trouxeram para nós uma consequência, uma dificuldade. E nós hoje de manhã dissemos que nós precisamos nos perdoar, nos libertar da culpa dessas situações do passado. Eu muitas vezes, como pai, me peguei considerando os erros que eu cometi com os meus filhos. E uma certa ocasião eu estava conversando com um pastor, falando de alguma coisa nesse sentido. E ele disse, mas quando você errou, você queria acertar. Eu falei assim, eu queria acertar, eu queria fazer o que era melhor. Mas acontece que eu me dei conta de que eu errei. Mas eu não quero carregar culpa. E hoje de manhã nós vimos que assim como Jesus resgatou Pedro, ele pode nos resgatar também das nossas culpas. Mas hoje à noite nós queremos falar com as pessoas que estão feridas, não pelo que fizeram no passado, mas por causa daquilo que alguém lhe fez. Possivelmente hoje à noite aqui nesse lugar há muitas pessoas que têm muitas mágoas por causa daquilo que lhes fizeram no passado. Seu pai fez, sua esposa fez, seu marido fez, mas sua mãe fez, um irmão na igreja fez, um amigo muito chegado fez, coisas que te magoaram, que te ofenderam e que você realmente até hoje não soube lidar com isso ainda. Por isso hoje à noite nós queremos falar, a mensagem é exatamente sobre como nós precisamos liberar perdão para o próximo. Então, o poder do perdão, libertação da mágoa. Quando nós perdoamos o próximo, quando nós perdoamos aquele que nos ofendeu, nós realmente nos livramos do ressentimento e da mágoa. Mas para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 18. Mateus, capítulo número 18, verso 21 até o verso 35. Mateus, capítulo 18, verso 21 a 35. Para nós entendermos um pouco o contexto desse texto, o Senhor Jesus vem falando
nos versículos anteriores sobre um processo de disciplina na igreja. Como que nós devemos lidar com o irmão que peca, com o irmão que peca contra Deus, contra o corpo de Cristo, contra si mesmo, contra os irmãos? Como que nós podemos fazer? E esse contexto deu margem a Pedro, o apóstolo. Novamente ele aparece, hoje ele foi nosso personagem do texto de manhã, mas novamente deu margem a que Pedro se dirigisse a Jesus para fazer-lhe uma pergunta. Vamos então ver que pergunta é essa que Pedro fez no versículo 21, e vamos ler então o que Jesus respondeu. Diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, prosseguiu Jesus falando com Pedro, por causa disso que eu estou te dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Que Deus abençoe essa leitura e aplique essa palavra ao nosso coração hoje à noite. Maravilhoso Deus, nosso Pai, Deus misericordioso, compassivo, Deus que tem estendido graça sobre nós a cada dia, nós oramos e te pedimos, ó Pai amorável e querido, que o Senhor nesta noite, mais uma vez, estenda sobre nós, como tem estendido até aqui, a tua graça, a tua compaixão, e nos permita, ó Deus, compreender, e não somente compreender no nível do intelecto, mas sermos transformados internamente, interiormente, no nosso homem mais íntimo, pela ação da tua palavra. Age no nosso coração hoje à noite, Pai, e se estamos feridos por alguma coisa que fizeram conosco, nós te pedimos que hoje à noite nós saibamos ministrar perdão e experimentar a paz do Senhor que excede todo entendimento no nosso coração e liberar também aquele que machucou. É a nossa oração e nós clamamos por essa intervenção e ação tua na nossa vida hoje à noite e nos dispomos a recebê-la em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Queridos, como disse, muitos de nós trazemos mágoas em relação ao nosso passado. Mágoas em relação a coisas que fizeram, a situações que vivenciamos, a feridas que foram provocadas em nós por alguma pessoa ou por algumas pessoas na nossa história. Eu queria hoje à noite, então, na abertura dessa mensagem, na introdução, dizer para você quais são as 5 reações possíveis quando alguém nos machuca. As 5 coisas que nós podemos fazer quando somos ofendidos por alguém.
Eu queria que você, ouvindo essas 5 reações que podemos ter à ofensa de alguém, ao machucado que alguém provoca em nosso coração, em nossa alma e talvez até no nosso corpo, você possa compreender qual tem sido a sua reação quando você é ofendido. Que reações nós podemos ter diante de uma ofensa? A primeira reação é aceitar. Queridos, há pessoas que quando são ofendidas, destratadas, prejudicadas, elas simplesmente dizem, numa percepção um pouco fatalista da vida, elas dizem, a vida é assim mesmo, a vida é assim, isso acontece, eu tenho mais é que aceitar isso. Sabe, queridos, fatalistas são pessoas que acham que nada pode ser mudado. Se as coisas são assim, eu tenho que aceitar como elas são. Eu não posso fazer nada, não há nada que eu possa fazer para evitar que alguém me machuque. E se alguém me machucou, eu não tenho nada senão aceitar que me machuque. Então, há pessoas assim, não é? Há pessoas que sempre conseguem lidar com uma ofensa dessa maneira. Isso acontece, então isso acontece comigo também, o que eu vou fazer? A segunda maneira de enfrentar uma ofensa é entregar a Deus. São as pessoas que quando são ofendidas, quando são machucadas, na impossibilidade às vezes de se vingar do seu ofensor, elas pedem a Deus para fazer isso no seu lugar. Então quando elas entregam a Deus, elas entregam dizendo assim, mais ou menos a Deus, Senhor, faça ele pagar o que me deve. Faça ele pagar. Senhor, pesa a tua mão sobre ele. Senhor, mexe na consciência. E alguns ainda mais extremos dizem, Senhor, promove essa pessoa, tira daqui da terra, né? Ou seja, mata essa pessoa. Mas ele não vai fazer isso, mas pede a Deus para fazer. Ele entrega a Deus, não é? Senhor, faz pesar sua mão sobre ela. Sabe, queridos, são metáforas que nós utilizamos muitas vezes para dizer, Senhor, tira essa pessoa do meu caminho e faz a vingança acontecer, não por mim, mas pelo Senhor. Uma vez eu estava ouvindo um pai falar sobre o seu filho, que morava numa vila e tinha uma irmã, e tinha uma vizinha que implicava muito com ele. Todos os vizinhos não tinham problema com ele brincar ali naquela vila, mas tinha uma vizinha que ia lá, pegava ele pelo braço, trazia, não pode, você está fazendo barulho, está me atrapalhando e tal. E o pai estava dizendo para mim que um dia esse menino estava orando, né? Talvez eu tivesse 6 ou 8 anos, e ele então começou a dizer, Senhor, abençoa as pessoas dessa vila, abençoa fulano, abençoa cicrano. Aí ele pensou naquela vizinha que segurava no braço dele e disse, Senhor, essa não abençoa, abençoa a outra ali da frente. Quer dizer, então, muitas vezes nós fazemos isso, entregamos para Deus, mas para Ele fazer aquilo que nós não temos coragem ou não temos possibilidade de fazer vingança. Em terceiro lugar, nós podemos também, ao enfrentar uma ofensa, nos responsabilizar por essa ofensa. Ou seja, algumas pessoas são tão frágeis emocionalmente, se sentem com uma baixa estima tão acentuada, tão inferiorizadas, que quando elas são ofendidas, são prejudicadas, elas se acham responsáveis por isso. Se elas são roubadas, elas dizem, eu dei mole, não é? Se elas são atacadas na rua, ela diz, eu devia estar mais percebido, eu errei, eu devia estar mais atento, não é? Hoje de manhã eu falei sobre pessoas que muitas vezes são estupradas. Eu estava lendo hoje à tarde no Globo, uma manchete que saiu essa semana, o aumento do índice de estupro no Brasil, não é? Recentemente nós vimos um movimento todo na Índia de reação a um estupro que aconteceu de uma pessoa no ônibus, e estava dizendo quantas pessoas foram estupradas no Brasil, quantas moças foram estupradas no Brasil nesses últimos anos, desde 2010 para cá. Mas muitas vezes as pessoas ficam dizendo, mas eu não devia ter pego aquele ônibus, mas eu acho que eu estava com uma roupa um pouco chamativa ou que atraiu a atenção. As pessoas então começam a se responsabilizar pelo mal que receberam. Eles sempre estão se achando culpados, se responsabilizando por esse mal. Se alguém me ofendeu, eu devo ter feito alguma coisa para ele me ofender. Então, queridos, essa é uma outra maneira que nós temos muitas vezes de lidar com a ofensa. Em quarto lugar, nós muitas vezes lidamos com a ofensa daquele jeito lá, vingando-nos, nos vingando das pessoas que fizeram alguma coisa contra nós. São aquelas pessoas que, quando ofendidas e machucadas, pagam com a mesma moeda.
no mínimo ficam com o fel da vingança percorrendo as suas artérias, tomando conta da sua mente, esperando uma oportunidade para dar o troco. Sabe, queridos, há uma história bem interessante de Alexandre Dumas, um francês que escreveu no século XIX, uma história que já foi colocada, foi transformada em filme, existem livros, algumas pessoas aqui devem ter assistido, chamado Conde de Monte Cristo, não é? O Conde de Monte Cristo, ele é traído por alguns amigos que armam uma cilada para ele. É uma pessoa que não tinha feito nenhum mal, mas os amigos fazem alguma artimanha contra ele e ele acaba sendo preso. E ele vai para a cadeia e todo o tempo dele na prisão era para arquitetar, para articular, para pensar na vingança. Ele passa anos ali. Ele conhece um padre, um religioso lá dentro que o ensina algumas técnicas, alguma coisa da ciência, algumas artes, mas ele está todo o tempo pensando em como ele vai se vingar. E mais tarde esse padre, consegue que ele saia da prisão e ele então herda a fortuna desse homem, desse padre que ele conheceu, e usa aquele dinheiro, muda o nome dele e vai para todos os países atrás das pessoas para se vingar. E consegue. Pessoas que procuram vingança quando são ofendidos. Em quinto lugar, a quinta atitude que você pode ter, ou reação que você pode ter diante da ofensa é perdoar. Parece que essa é a mais fácil, não? Mas parece que essa é a mais difícil. Hoje de manhã eu disse que muitas vezes a nossa compreensão do perdão é humana demais. Precisamos ter uma percepção do perdão numa compreensão, numa perspectiva de Deus, numa perspectiva divina. Pedro não tinha. Perdão é a reação absolutamente correta e biblicamente correta para nos dar a liberação, a libertação da mágoa que nós trazemos, do ressentimento que nós trazemos em nosso coração por causa da ofensa que recebemos. Sabe, queridos, eu posso imaginar que a maioria das pessoas, não digo nem dos que estão aqui, mas a maioria das pessoas, de um modo geral, eles não entendem o significado, o sentido e a estratégia do perdão. E talvez aqui hoje à noite há muitas pessoas também, algumas pelo menos, que não entendem o processo do perdão ao modo bíblico, ao modo de Deus. Mas e esse texto que nós lemos? O que tem esse texto com perdão? Tudo. A Bíblia diz que Pedro novamente aparece aqui, faz uma pergunta para Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão? Pedro, criado na cultura judaica, ele tinha uma herança, um aprendizado de que realmente perdão, na percepção judaica, não é alguma coisa que você faça assim tão sobejamente. É alguma coisa que tem limites. Mas no cristianismo, Pedro quer saber se existe também algum limite para o perdão. E ele então coloca diante de Jesus essa pessoa: Senhor, quantas vezes alguém me ofende, alguém me machuca, a mesma pessoa me machuca, quantas vezes eu vou perdoar essa pessoa? Qual é o limite? Qual é o número? Porque quando chegar nesse número eu já sei. Será 7? Se for 7, quando chegar no 8º, vingança nele. Agora até 7 eu perdoo. E Jesus disse para ele: Pedro, 70 vezes 7. Queridos, há duas questões aqui. Pedro não entende sobre a questão do perdoar. Você entende? Parece que, em segundo lugar, que ele está incomodado com essa prática do perdão. Parece que ele já ouviu Jesus falar sobre isso, já está recebendo alguma instrução sobre o perdão numa percepção divina, e ele está incomodado de ter que perdoar tanto. E Jesus, então, no bojo desse diálogo com Pedro, ele conta uma parábola para tentar ilustrar a questão do perdão. E essa parábola é bem interessante, porque Jesus conta a parábola de um homem, um rei, que resolve cobrar os seus débitos. Você imagina, o rei chega lá, chama alguém e diz assim: olha, tem muita gente me devendo aqui no reino, por favor, vai e chama essas pessoas para vir aqui pagar as contas, afinal de contas eu estou precisando de dinheiro. E aí as pessoas são trazidas. E tem um que é trazido diante do rei e ele não tem como pagar.
ele devia 10.000 talentos. Mas o que é um talento? Queridos, talento era a moeda mais importante daqueles dias. Para vocês terem uma ideia do que seria 10.000 talentos, 10.000 talentos seria em dinheiro nosso, real, hoje, mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de reais. 10.000 talentos, o imposto todo recolhido de todas aquelas cidades daquela região dava 800 talentos. Todo o imposto que as cidades pagavam para o governo romano dava 800 talentos. Esse homem deve 10.000 talentos ao rei. E ele disse, olha, eu não tenho como pagar. Eu não tenho como pagar 1 bilhão e 200 milhões. O rei disse assim, vai vendo a esposa dele, vendo os filhos dele. Aí ele disse, por favor, tenha compaixão de mim. E o rei disse, tá bom, eu vou perdoar você. Você não precisa pagar isso. Você imagina? Você está devendo 500 mil reais de um apartamento que você comprou, você vai na Caixa Econômica pagar a prestação, e aí a pessoa diz, você não está quitado, está pago, não precisa pagar nada. Que bênção, né? Esse homem tinha 1 bilhão e 200 milhões de dívida com o rei, e ele não tem como pagar. Mas você sabe qual era o salário dele? O salário dele era mais ou menos 30 denários, ou 600 reais por mês. O salário dele era mais ou menos 600 reais por mês. Era quanto ganhava em média um trabalhador na Palestina. 600 reais por mês, no final de um ano ele teria ganho 7.200 reais. 7.200 reais no final de um ano. Como é que ele vai pagar 1 bilhão e 200 milhões de reais? Então, esse homem é perdoado. E ele sai, vai para a rua, aí daqui a pouco ele encontra com alguém que devia ele. Mas não devia 10.000 talentos, devia 100 denários. E essa pessoa também chega para ele e fala assim, olha, eu quero que você me pague os 100 denários. Então, peraí um pouquinho, eu não tenho esse dinheiro agora. Não tem jeito não. Então venda a sua esposa, venda os seus filhos, dá um jeito. Mas por favor, tenha compaixão de mim, eu não posso pagar isso. Ele disse, não quero saber. Mandou pegar ele e jogou na prisão. E aí as pessoas souberam, os amigos souberam e disseram, olha, esse cara que foi perdoado de uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais, ele encontrou com alguém que devia a ele apenas 2.000 reais. E ele não quis perdoar essa pessoa. E aí o rei ficou invocado com aquilo, ficou chateado com aquilo, mandou chamar ele. E disse assim, você é um cara malvado. Eu te perdoei 1 bilhão e 200 milhões de reais e você não perdoou 2.000 reais? Por favor, entregue ele para os torturadores, para os supliciadores, para os verdugos, até que ele pague toda essa dívida para mim. E sabe, ele nunca ia pagar. Isso significa que ele está condenado a sofrer o resto da vida, a sofrer por toda a eternidade, porque ele não tem como pagar 1 bilhão e 200 milhões de reais. Sabe, queridos, algumas coisas nós aprendemos nesse texto. A primeira pergunta que eu quero fazer, e a gente vai usar esse texto, né? A primeira pergunta é exatamente essa: por que nós devemos perdoar? Por que você deve perdoar alguém que te machucou? Por que você deve perdoar alguém que te feriu? Por que você deve perdoar seus pais que machucaram você em algum momento? Por que você deve perdoar aquela pessoa que abusou de você? Por que você deve perdoar uma pessoa que te deu um prejuízo enorme? Por que você deve perdoar alguém que traiu a sua confiança e a sua amizade? Por que você deve perdoar alguém que falou coisas que você não queria ouvir, que machucaram você emocionalmente e reprimiram a sua personalidade? Por que você deve perdoar? Em primeiro lugar, porque nós fomos imensamente perdoados. Nós devemos perdoar porque nós fomos imensamente perdoados. A Bíblia diz no versículo 27, o rei compadecendo-se, perdoou-lhe a dívida. Sabe, queridos, aquele homem que devia 1 bilhão e 200 milhões de reais é trazido diante do rei, seu credor, que lhe cobra a dívida. Ele diz, tenha paciência comigo. E ele disse, eu perdoo sua dívida. Sabe, queridos, quem é esse cara? Esse cara sou eu. Mas não sou só eu, esse cara é você também. Esse cara somos nós. Nós tínhamos uma dívida impagável com o Senhor da nossa vida.
Queridos, quando nós nascemos com uma dívida que nós nunca pagaríamos. A dívida que vem desde Adão, a dívida dos nossos pais, a dívida dos nossos avós, do pecado que veio por aí e que chegou em nós. E quando nós nascemos, já nascemos com esse pecado, com essa vida tendente, com essa fábrica de pecado dentro de nós. E quando nós nos demos conta, já estávamos praticando, a fábrica estava aberta, em franca operação, agindo e produzindo pecado. Mas a Bíblia diz que quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos resgatou pela sua misericórdia e nos perdoou dos nossos pecados. Sabe, queridos, quem é esse devedor de 1 bilhão e 200 milhões de reais? Sou eu. Esse devedor é você. Sabe, queridos, por isso é que nós devemos olhar o tamanho do perdão. Deus nos perdoou de uma dívida que nós não podíamos pagar. Você não poderia pagar essa dívida, eu não poderia pagar, é uma dívida impagável. E a Bíblia diz que Jesus levou sobre si, Isaías 56 e 53, essa nossa dívida, Ele pagou. Você quer ver o tamanho dessa dívida? Veja o tamanho do perdão. Você quer ver o tamanho do perdão? Vê a cruz. Olhe para o Calvário, veja o tamanho do perdão de Deus por você. Mas agora, eu que sou perdoado de uma dívida que eu não podia pagar, encontro com uma pessoa, ou lembro de uma pessoa, ou lido com uma pessoa, ou estou em contato com alguém que me machucou, e eu digo, não perdoo, não consigo perdoar. Sabe, queridos, quem não perdoa, sofre por não perdoar. Essa dívida pequena pode ser uma ofensa. A dívida do outro por mim é infinitesimal comparado com a minha dívida com Deus. É uma dívida minúscula. É como um grão de areia. E como se a minha dívida com Deus fosse toda uma praia. É apenas um grão de areia, mas eu digo, não, eu não vou perdoar. Eu não consigo perdoar. Quando eu digo não consigo é porque eu não quero. Eu não vou perdoar. Essa pessoa precisa aprender. Ela precisa, a consciência dela doa. Ela precisa se arrepender do que fez comigo. E nós não perdoamos. Por que devemos perdoar? Queridos, porque fomos perdoados de uma dívida que não podíamos pagar pelo Senhor da nossa vida. E você precisa perdoar aquele que te ofendeu de uma dívida tão pequena. Em segundo lugar, por que devemos perdoar? Porque nós ainda vamos pecar. Ou tem alguém aqui que imagina que não vai mais pecar a partir de hoje? Só se for levado agora. Você diz, não, isso eu não quero não, Senhor. Não? Por favor. Eu quero ir, mas hoje não. Ainda vamos pecar. No versículo 30, a Bíblia diz que esse homem não quis perdoar, antes lançou na prisão o seu conservo até que pagasse a dívida. A palavra conservo significa que aquele que devia essa merreca, como se fala aí, ele era tão servo quanto o outro. Ele estava no mesmo nível na sociedade judaica. Os dois eram servos do rei. Eles estavam ali, lado a lado. Ninguém era superior a ninguém ali. A única coisa que diferenciava é que um devia 1 bilhão e 200 milhões e o outro devia só 2 mil. Mas a atitude dele foi trágica, porque ele disse, joga ele na prisão. Não tem 2 mil reais para me pagar? Joga na prisão. Deixa ele lá, até que ele pague toda essa dívida, ele vai ficar na prisão. Será que você está mandando alguém para a prisão porque está te devendo essa merreca? Será que você está mandando alguém para a prisão porque te ofendeu, te machucou e você disse, não, isso é muito grande? O que é muito grande? Sabe, queridos, uma vez os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. E Jesus ensinou uma oração, a oração do Pai Nosso. E lá na oração do Pai Nosso, nós vamos falar sobre ela no domingo que vem à noite. Lá na oração do Pai Nosso,
Jesus disse assim: olha, quando vocês estiverem orando, essa é a oração modelo, ela deve estar na base de todas as orações que vocês fazem. Vocês não devem sempre fazer a oração do Pai Nosso, mas quando vocês fizerem qualquer oração, os elementos dessas orações que vocês fazem devem ter a ver com o Pai Nosso, que é a oração básica, modelo, é a matriz. E lá na oração do Pai Nosso, Jesus disse: quando vocês estiverem orando, vocês digam assim: Pai, perdoa as nossas dívidas. O que mais? Assim como nós perdoamos. Perdoa a nossa dívida. Olha, quando vocês estiverem orando, queridos, disse Jesus: olha, meus irmãos, meus filhos, meus discípulos, quando vocês estiverem orando, vocês peçam a Deus assim: Deus, perdoa o meu pecado, a minha dívida, perdoe aquilo que eu fiz contra ti, assim, da mesma maneira, da mesma forma, assim como eu perdoo aquele que me deve. Em outras palavras, nós podemos, numa contraposição a isso, imaginar: Senhor, se eu não perdoar o meu devedor, eu também entendo que tu não vais me perdoar. Vocês entendem o peso da oração do Pai Nosso? Quem não perdoa não está apto a receber o perdão de Deus, não está sensível para receber o perdão de Deus. Sabe, queridos, então hoje à noite nós nos vemos diante dessa situação e eu vou dar 3 caminhos para vocês escolherem qual que vocês preferem. Primeiro, não orar mais o Pai Nosso. É muito arriscado. Não ore mais o Pai Nosso. Eu quero sugerir isso para vocês hoje. Não orem mais a oração do Pai Nosso. Por quê? Você está dizendo: Senhor, me perdoa da mesma maneira, da mesma forma, no mesmo molde, do mesmo jeito que eu estou perdoando alguém que fez alguma coisa contra mim. E o contrário também: olha, se eu não estou perdoando, eu sei que o Senhor não vai me perdoar. Você está entendendo? Não ore mais a oração do Pai Nosso. Segunda sugestão: tome uma outra decisão hoje à noite. Não peque mais. Porque se você pecar, vai precisar do perdão de Deus. Você quer tomar essa decisão hoje de não pecar mais? Você pecar, vai precisar do perdão de Deus. E para Deus te perdoar, você precisa estar perdoando aqueles que te ofenderam. O que você prefere? Não faça mais oração do Pai Nosso, que é arriscado demais. Ou paro de pecar para não precisar do perdão. E terceiro, ou eu vou perdoar meu irmão. O que vocês preferem? Um grande líder uma vez disse assim: eu nunca perdoo ninguém. Alguém estava do lado dele e disse assim: eu espero que você também não peque, senão você está frito. Sabe, queridos, você ainda é um pecador. E você ainda vai pecar. E você ainda vai precisar do perdão de Deus. Então, perdoe aquele que te feriu. Perdoe aquele que te magoou. Perdoe sua história. Perdoe o seu passado. Perdoe sua família, perdoe seus pais, perdoe teu marido que te abandonou, que te traiu, perdoe. Uma vez eu estava no gabinete pastoral e uma pessoa tinha sido agredida pelo marido, que tinha quebrado um dos dedos dela na agressão, e ela tocava piano na igreja, e ele era da igreja. Sabe, às vezes eu fico pensando, como é que o marido pode agredir uma esposa, né? Eu fico com a minha esposa ali do lado, aquele rostinho angelical, eu fico pensando, como é que o marido... Uma vez eu estava na rua, passando ali na Desembargador Isidro, aí estou vendo um cara dentro do carro, supapando, possivelmente a esposa, não sei, era uma mulher. Como é que pode? Não é? Como é que pode o marido fazer? Mas esse fez, lá da igreja, e aí ela veio no gabinete, e aí ela começou a chorar. E aí ela começou a falar. E evidentemente não foi uma coisa assim tão repentina, mas eu disse: olha, você vai precisar perdoar o seu marido. O quê? Ela deu um grito. É difícil, queridos. Mas se eu vou pecar, eu preciso estar perdoando quem me machucou e quem está me machucando. É claro que se está me machucando, ainda tem que sair desse lugar de ser machucado, se eu puder. Em terceiro lugar, nós precisamos perdoar, primeiro porque nós fomos imensamente perdoados. A maior dívida é a minha, e Deus pagou em Cristo Jesus. A menor dívida é do outro por mim, e eu preciso perdoar esse grão de areia, porque eu tenho todas as praias, todos os grãos de areia de todas as praias do mundo como a minha dívida. E segundo,
ainda vamos pecar, por isso precisamos perdoar. Terceiro, precisamos de paz. Por que devemos perdoar? Porque precisamos de paz. Versículo 32 a 35, quando o rei soube que aquele homem que tinha sido perdoado de 1 bilhão e 200 milhões de reais não havia perdoado quem lhe devia 2 mil reais, ele disse: chama esse cara aqui, manda vir aqui. Ele foi diante do rei e disse assim: olha, você é um cara muito malvado, você devia ter tanta compaixão por aquele homem como eu tive por você. Agora você vai ser entregue aos verdugos até você pagar toda a dívida. Leve ele deve ter saído arrastado. Ai, não, por favor. Não vai. Você vai sofrer agora. Sabe, queridos, aquele homem ficou sob ação de atormentadores para lembrar a ele a dívida dele. A Bíblia diz que esse rei ficou indignado. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é que esse rei pode ser tomada como uma figura do pai. E o pai fica indignado quando eu não perdoo alguém. Eu creio que Deus fica indignado se você continua trazendo a mágoa de alguma coisa que fizeram com você no passado e você não consegue perdoar. Eu penso que Deus fica indignado. E se Deus está indignado com você, eu creio que isso é um suplício para a vida de alguém. Deus está aborrecido com você. A segunda coisa é que a consciência dele também o atormentava. O acusava. Porque ninguém recebe uma bênção dessa de ser perdoado de 1 bilhão e 200 milhões de reais e não quer perdoar 2 mil reais e manda eu colocar na prisão e vai para casa e dormir em berço esplêndido. Existe um problema de consciência. E esses verdugos, eles vão trabalhar na consciência. Há tormentos na consciência. As pessoas ficam atormentadas porque não perdoam. A mágoa destila coisas terríveis dentro de nós. O ressentimento nos deixa muito mal emocionalmente. E ele estava atormentado. Mas ele estava atormentado também por causa da vingança. Ele se vingou daquele homem. Não tem 2 mil para me pagar? A minha vingança é te jogar na prisão. Prendam ele, coloca atrás das grades. Sabe, queridos, ninguém se vinga e fica feliz. Pode ficar até um pouco satisfeito com aquele momento, mas ele, com o passar do tempo, ele vai percebendo que ele teve uma ação ingrata e injusta nessa vingança. E esse homem é entregue para os atormentadores. Sabe, querido, existe uma série de tormentas sobre a vida daquele que não perdoa. Os verdugos estão aí chibatando, vergastando, agindo para supliciar aqueles que não conseguem perdoar ou que não querem perdoar. São tormentos de consciência, são tormentos na relação com Deus, são tormentos emocionais, a mágoa, o ressentimento, a tristeza, o medo. São tormentos físicos, porque muitas vezes as pessoas adoecem, elas têm tanto um espírito de vingança, elas estão agasalhando durante tantos anos essas mágoas, esses ressentimentos, que elas começam a adoecer fisicamente. Versículo 35, tem uma palavra terrível. Você está com a Bíblia aberta, Jesus termina dizendo assim, ele acabou de contar a parábola e está falando do tormento que o rei mandou sobre aquele homem que não quis perdoar o seu conservo. E Jesus termina dizendo assim, preste atenção no que Jesus está dizendo, ele diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meu irmão, minha irmã, nós não queremos uma vida atormentada. Nós não queremos uma vida assim, mas a Bíblia diz que o Pai Celeste vai fazer isso com aquele que realmente não perdoa.
com aquele que pensa na vingança, com aquele que guarda mágoa, com aquele que guarda ressentimento. E a Bíblia diz em Romanos 5:1, sendo perdoados pela fé, temos paz com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então precisa perdoar, porque nós precisamos de paz. Segundo, ou quarto, nós precisamos perdoar, ou devemos perdoar, porque isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Versículo 33, o rei pergunta àquele homem: não devias tu compadecer-te do seu conservo, como eu me compadeci de ti? Não devia você fazer com o outro a mesma maneira que Deus fez com você? Mas por que eu deveria fazer? Porque isso é o Evangelho. De graça recebei e de graça dai. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos disse para fazer. Isso é o Evangelho. Queridos, aqueles que experimentaram a compaixão do Senhor, que na sua grande misericórdia nos salvou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, pelo seu sua riquíssima misericórdia, pelo seu amor, nós devemos estender esse mesmo amor, essa mesma misericórdia, essa mesma compaixão para os outros. Isso é a mensagem do Evangelho. Essa é a pregação. Se nós queremos realmente ser propagandistas do Evangelho, se nós queremos ser missionários, se nós queremos falar daquilo que o Senhor fez, nós temos que falar do perdão que Ele nos deu através do perdão aos outros. Há um missionário citado por Philip Yancey no seu livro Maravilhosa Graça. Todo mundo deveria ler esse livro para você saber o que é perdão e o que é graça. Ele era missionário na China. Em uma ocasião, os comunistas invadiram a casa onde ele morava, e eles então mataram alguns dos amigos dele, saquearam, colocaram fogo numa coisa que eles tinham construído lá, e por pouco a família dele não é atingida. Ele tem que fugir da Índia, aliás da China, ele tem que fugir da China por causa disso, e ele vai embora. Ele volta para os Estados Unidos completamente amargurado, aborrecido, magoado, não sei se com Deus, mas pelo menos com aquelas pessoas que tinham feito aquilo. E quando chega lá, ele vai para as universidades falar sobre a sua experiência. E um dos alunos de uma dessas universidades pergunta para ele: o que você fez diante de toda essa situação que você vivenciou na China? Ele disse assim: eu descobri meses depois que se eu não perdoasse os comunistas, eu não poderia continuar sendo missionário. Se eu não perdoasse aqueles que fizeram isso, eu não teria mais mensagem para pregar. Se eu não perdoasse, eu não teria mais o que fazer na China. Eu não teria mais o que fazer como crente. Se eu não perdoasse, eu não tenho mais o que falar para as pessoas. Se eu não perdoo, querido, se você não perdoa quem te feriu, seu pai, sua mãe, seu filho, seu patrão, funcionário, amigo, vizinho, seu passado, se você não perdoa, você não tem mais mensagem para pregar. E não tem mais nenhum evangelho para viver, porque o único evangelho que tem é esse. É o evangelho da graça, é o evangelho do perdão, é o evangelho em que alguém te machuca e você estende graça e perdão para ele, porque você foi perdoado também das suas ofensas ao Senhor da vida. O único evangelho que liberta é o evangelho do perdão, que ensina: você foi perdoado. Essa é uma grande dívida que foi paga e você deve perdoar a quem lhe deve. Agora, queridos, como exercitamos o perdão? Como nós podemos praticar o perdão de uma maneira geral? Em primeiro lugar, vamos lá, como exercitamos o perdão? Nós precisamos admitir a ofensa. Se em algum momento você quiser tratar com a questão do perdoar alguém, a primeira coisa é admitir a ofensa. Você precisa admitir que houve uma ofensa a você. Perdoar não é fingir que não aconteceu nada. Há pessoas que tentam encobrir, tentam reprimir, tentam rejeitar, tentam negar que alguém os machucou. Sabe por quê? Porque eles não querem perdoar. Então finge que não aconteceu nada. Tentem encobrir isso. Mas isso fica encoberto e apodrece e deixa cheiro ruim. E vai
trazer dificuldade futura. Perdoar não é esquecer o que o outro me fez. Eu sei que quando eu falo em perdão no consultório, quando eu falo da necessidade de perdoar, eu vejo que as pessoas ficam preocupadas. Elas franzem o senho, elas ficam inquietas, elas ficam questionadoras, e eu introduzo essa ideia com muito cuidado, porque não é fácil lidar com essa questão do perdão. E a primeira coisa que uma pessoa deve fazer se ele quer perdoar quem lhe ofendeu é reconhecer a ofensa, é entender a ofensa, é pensar na ofensa, é examinar a ofensa, dissecar a ofensa, saber tudo o que aconteceu naquele momento. É preciso ter contato com esse material todo. É preciso admitir a ofensa. Enquanto você não admite que alguém o machucou, que alguém o ofendeu, você não está pronto a perdoar. Segundo, você precisa reconhecer a dor que essa ofensa te causou. No versículo 35 a Bíblia diz, e é muito interessante como Deus é maravilhoso, porque Ele colocou uma palavra-chave nesse versículo 35. Ele diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, ou seja, vocês vão ficar com mágoa e ressentimento, isso vai atormentar vocês, se do íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão. Não é de boca, não é uma fachada, é do íntimo que eu tenho que perdoar, é uma coisa que sai do interior. Queridos, quando eu sou ofendido, a minha interioridade fica afetada, eu fico com raiva, eu fico triste, eu fico aborrecido, magoado, ressentido, chateado, penso em vingança, penso em fazer alguma coisa, eu fico mexido no meu íntimo. A ofensa dói no meu íntimo, a agressão do outro a mim dói, a traição dói, o desprezo dói, a rejeição dói. Não devemos ignorar ou reprimir essa dor. A dor que o outro provocou, eu preciso mensurar, medir, entender, compreender essa dor. Raiva, queixa, revolta, ressentimento, mágoa, tristeza, amargura. Alguém deve ter esses sentimentos, sim. Quando a gente é magoado, é ofendido, é destratado, é rejeitado, é traído, é agredido, esses sentimentos são absolutamente naturais. E nós não podemos reprimir, desconhecer que esses sentimentos existem. Eu estou extremamente aborrecido, chateado, triste, revoltado com isso que aconteceu. São sentimentos legítimos. Precisam ser aceitos esses sentimentos dentro de você. Você não pode fingir que não está com raiva do cara que te agrediu. Você está com raiva sim. Corrie ten Boom é um nome esquisito, mas é o nome de uma mulher de valor, uma cristã holandesa que viveu o suplício da perseguição na Segunda Guerra pelos nazistas. Ela foi presa juntamente com Betsy, a sua irmã, e ela estava no campo de concentração, e ela viu quando a sua irmã foi morta. Ela conseguiu se salvar, sair do campo de concentração. Algum tempo depois ela escreveu um livro que ficou famoso, que se tornou um filme chamado... Quê? Alguém não viu? Refúgio Secreto. O filme que foi produzido a partir do seu livro. E Corrie ten Boom, quando saiu da câmara, quando saiu do campo de concentração, a guerra acabou, um dia ela estava indo num lugar, ela olhou um homem e reconheceu nele o assassino da sua irmã. E quando ela viu, ela disse que estremeceu. Aqueles sentimentos todos vieram dentro dela, a raiva, vontade de ir lá, vontade de pegar uma arma e ela dar um tiro nele. Tudo aquilo veio dentro dele, raiva, revolta, sentimento de vingança, veio tudo dentro dela. E ela era uma crente em Jesus. Crente em Jesus pode ter esses sentimentos, sim. Tudo isso veio dentro dela. Mas ela observa o que está acontecendo, aquele homem está vindo na direção dela.
E ela fica assustada, será que ele vai querer me matar também? E ele vem com a mão estendida. E ele disse, eu quero o seu perdão. Queridos, ela disse que naquele momento, ela pensou no Senhor Jesus. E aquela amargura, aquele ódio, aquela revolta, aquela vontade de se vingar, naquele momento, foi transformado por um desejo enorme de perdoar aquele homem. Quando ele estava com a mão estendida, ela demorou talvez uns 30 segundos, mas finalmente agarrou na mão dele. E ela disse que nesse momento, como se uma energia passasse por dentro dela e a arrebatasse. A energia do perdão. É preciso reconhecer que é do íntimo que você perdoa. É preciso você lidar com os seus sentimentos provocados pela mágoa, pela amargura, pelo ressentimento, pela ofensa que você recebeu. É preciso você reconhecer e se decidir, apesar dos sentimentos, lá do íntimo, do lugar onde essas coisas estão fermentando, é dali que você vai desejar sair para perdoar. Em terceiro lugar, você precisa se compadecer do ofensor. O que a Bíblia está dizendo? Você precisa ter compaixão de quem te deu um tapa. Você precisa ter compaixão de quem te agrediu. Não está dizendo que você tem que ignorar isso. Aliás, você pode rejeitar a ação da pessoa, mas precisa acolher a pessoa que fez a ação. Essa é a mensagem de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. É difícil? Não, é dificílimo. Sabe, queridos, se você quer perdoar quem te machucou, quem te feriu, você precisa realmente ter compaixão. No versículo 33, o rei, Deus, pergunta àquele homem que foi perdoado de uma dívida enorme: não devia você também se compadecer do seu conservo, assim como eu tive compaixão de ti? Você não tem compaixão de quem te ofendeu? Não, tenho raiva. Querido, precisa transformar isso em compaixão. É preciso ter compaixão. Sabe, queridos, os sentimentos estão dentro de nós, mas a razão não faz com que vivamos esses sentimentos. Nós não vivemos pelo que sentimos. Nós vivemos pelo que acreditamos, pelo que cremos. A nossa vida precisa estar alicerçada numa base estruturada nas nossas convicções e não nos nossos sentimentos. Os sentimentos são legítimos, muitas vezes, mas eles não podem se transformar em ação. Ou seja, meu sentimento de raiva não pode me levar a ter uma atitude raivosa. O meu sentimento de mágoa não pode me levar à vingança. Eu preciso tratar com esses sentimentos, mas na hora de agir, eu tenho que agir pela minha convicção, pela convicção que vem da palavra, da minha relação com Deus. Queridos, a compaixão do rei foi tão grande que não dá para explicar. Não dá para explicar. Eu acho que nenhum de nós pode explicar alguém ser perdoado de uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas isso foi falado exatamente para que a gente possa tentar, de alguma forma, compreender o tamanho do perdão de Deus por nós. A compaixão do rei foi tão grande que não dá para explicar. E a maldade daquele servo foi tão grande que também não dá para explicar. Como que alguém pode ser tão mau depois de receber um bem tão grande? Queridos, essa é a chamada parábola do credor incompassivo, que ficou na história como uma máxima expressão de ingratidão. Vocês estão entendendo? O judeu entendia que devia ser olho por olho e dente por dente. Sabe, queridos, eu acho que no mundo aí fora, mais ou menos as coisas são assim: deu, leva, bateu, levou, não é assim? A maioria das vezes é assim. As pessoas dizem: então hoje é olho por olho, dente por dente. Não, é um olho por 2 olhos e um dente por uma boca inteira, porque as pessoas estão fazendo mais do que recebem para se vingar. Mas Jesus disse: olha, se alguém te feriu, você precisa se compadecer dele. Você precisa ter compaixão dele. Uma vez eu estava atendendo um paciente. Ele veio no consultório por quê?
que você veio fazer aqui? Olha, eu preciso de controle. Você, o que está acontecendo? Olha, eu agredi minha noiva, ela está querendo terminar o noivado. Mas não é isso. Eu estou agredindo um monte de pessoas, não posso ser fechado no trânsito que eu saio do carro para brigar. Tá bom, vamos tratar disso. Comigo é assim, tem sido assim, bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Ele contou uma situação em que ele estava num bar e havia uma pessoa fazendo uma brincadeira com uma moça, ia jogando uma bolinha e tal, e pegou nele. Ele virou e disse, não faça novamente. O cara fez outra vez. Jogou uma bolinha e pegou nele. Ele disse que levantou, tinha 5. O primeiro ele deu um soco, caiu no chão. O outro pulou a janela e saiu correndo, entrou no carro, pegou o carro e se mandou. Os outros 3 ficaram apavorados e saíram. Aí eu perguntei para ele assim, é isso que você queria fazer? Ele disse, não. Você não queria fazer isso? Não, não era isso que eu queria fazer. Aí eu perguntei para ele, o que você deveria fazer então? Ele disse, eu acho que eu deveria, naquele momento, vendo que aquela situação podia chegar a esse ponto, eu devia pedir a minha conta ao garçom e ir embora. Mas eu não fiz isso. Aí eu disse assim, se você pedisse a sua conta e fosse embora, olhe para mim e me responda, quem seria o mais forte? Quem estava provocando ou você que pede a conta e vai embora? Ele disse, eu seria o mais forte. Mas por quê? Porque eu não me deixei seduzir ou me deixei abalar por aquela provocação. Pedi minha conta e fui embora. Então você seria o mais forte. Quem seria o mais indigno? Aquele que está me provocando. E é assim que você quer ser, é assim que eu quero ser. Queridos, é assim que a gente precisa fazer. A gente precisa ter compaixão daquele que nos agride. É isso que a Bíblia está falando. Em quarto lugar, nós precisamos abrir mão de cobrar. Já estou reconhecendo a dor, compadecendo do ofensor, abrindo mão da cobrança. Por quê? Versículo 28b, aquele homem disse, paga o que me deves. O rei disse para aquele que devia um dinheirão, paga o que me deves. Ele devia e devia. Por que o rei abriria a mão de receber isso? Só se fosse compaixão. Ninguém está dizendo que você tem que abrir mão de receber a dívida que alguém tem com você de um dinheiro que põe emprestado. Mas se essa pessoa um dia que pôr o dinheiro emprestado para você mostrar que ele não tem como pagar, que ele não tem condição de pagar, você não deve se vingar dele. É isso que a Bíblia está dizendo. Você tem que abrir mão de cobrar aquilo que a pessoa não pode pagar. Mas vamos deixar de lado essa questão pecuniária que envolve dinheiro, que isso é uma coisa mais complexa, mas vamos imaginar que você está querendo cobrar alguma coisa de alguém que te feriu, de alguém que te magoou, de alguém que um dia você chegou em casa, tinha um bilhetinho para você, foi embora, não quero mais saber, e deixou você com o coração dilacerado. Você está querendo cobrar uma dívida dessa pessoa, ele tem que pagar alguma coisa para você. O que ele te deve? Me deve uma explicação, me deve um pedido de desculpa, me deve uma infância que eu não tive, me deve uma paz que eu perdi, me deve um casamento que eu sonhava, me deve uma família que eu desejei que não pude ter, me deve um emprego que eu precisava e que não consegui, me deve um afeto que me faltou. Quem te privou disso? Quem subtraiu sua felicidade? Você está dizendo, paga, paga, paga. Não tem como pagar. Você não vai receber isso. Mas você precisa abrir mão. Seja lá o que for, abra mão de cobrar isso. A pessoa tem que reparar o mal que fez a você. Você não vai conseguir. Talvez você diga assim, poxa, essa pessoa me machucou, está vivendo uma vida legal e eu estou aqui. É exatamente isso que acontece às vezes. As pessoas que são ofendidas ficam numa miséria completa emocionalmente,
querendo cobrar, querendo que a dívida seja paga, querendo explicação, que tem que vir me pedir perdão, tem que vir me pedir desculpa, ele tem que reparar isso, e fica naquela angústia, e o outro está vivendo por aí no bem e no bom. Abra mão de cobrar. Você nunca vai poder receber isso que tiraram de você, a sua paz. Só quem pode reparar isso é o Senhor Jesus. Abra mão da cobrança. E o outro passo, escolha perdoar. Você não quer manter-se como um cobrador chato que bate a porta de um pobre para cobrar uma dívida bilionária. Você também não quer dar só uma furadinha. Sabe disso, essa história, né? Lá em Santos, por causa de R$7, um cara foi morto com 3 facadas. E quando a polícia chegou com o dono do estabelecimento, ele disse assim: mas você mata um cara por causa de R$7? O jantar era 19, o cara disse que só ia pagar 12, porque estava escrito lá fora que era 12. Ele disse: mas eu não queria matar, queria só dar uma furadinha nele. E deu 3 furadonas. Sabe, querido, se você realmente não quer isso, a sua alternativa é perdoar. Você precisa escolher isso. Jesus já pagou a dívida. Filipe Yancey, nesse mesmo livro, Maravilhosa Graça, eu já li e reli, ele diz que o perdão é um escândalo. Perdão é um escândalo, mas ainda é o perdão bíblico. É um escândalo por quê? Porque eu abro mão do senso de justiça. Se alguém fez, tem que pagar. O juiz diz: não, ele quebrou essa regra, ele fez alguma coisa ruim, isso afetou alguém, tem que pagar por isso. O juiz diz isso. Mas Jesus diz: perdoa, tem compaixão, tem misericórdia. Sabe, queridos, quando Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, está recebendo aquelas pedradas por causa do amor dele a Jesus, as pessoas estão atirando pedra nele, e em determinado momento ele olha para o céu e ele faz uma oração e diz assim: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou seja, Estevão está dizendo assim: não bote essa dívida na conta deles, não cobre deles. Não ponha isso na relação de débito dessas pessoas, mas na de quem vai colocar? Na de Jesus, que já pagou essa conta na cruz do Calvário. Então o que Pedro está dizendo: Senhor, eu sei que Tu perdoa essas pessoas, assim como Jesus lá na cruz diz: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Precisamos perdoar. Agora, queridos, eu queria terminar, já estou terminando. Hoje à noite eu queria convidar você para exercitar perdão. E por isso, a primeira coisa que eu queria chamar você para fazer, para exercitar esse perdão hoje à noite, é confessar sua resistência. Olha, se você não perdoou depois de ouvir tanta mensagem dessa igreja, dos pastores daqui, você está resistindo. Talvez você esteja numa grande luta hoje aqui. E quais são os argumentos? Essa pessoa precisa aprender uma lição. Se ela tem que tomar uma lição, é Deus que vai dar, não é você. Não vou me vingar, mas vou dar um tempo para ver se essa pessoa se arrepende. Querido, você não precisa que uma pessoa se arrependa e venha para você confessar o mal que te fez para que você perdoe. Perdão é unilateral. Parte de você não depende nada do ofensor, depende só do ofendido. Ou então, ele não merece, ela não merece. Não merece mesmo. Mas você não perdoa porque o outro merece. Nem Jesus nos perdoa porque nós merecemos. Nem o Pai nos perdoa porque nós merecemos ser perdoado. Uma vez, uma mãe chegou diante de Alexandre, o general, pedindo perdão para o seu filho, que tinha sido encontrado dormindo, quando tinha que estar acordado na sentinela.
E a mãe chegou para Alexandre e disse: Alexandre, perdoa meu filho. Alexandre disse: a senhora sabe o que ele fez? Eu sei, ele foi pego dormindo quando tinha que estar acordado no posto de sentinela. A senhora não acha que ele errou? Ele errou e a senhora quer que perdoe? Exatamente, porque ele errou. Porque se ele não tivesse feito nada, eu ia só pedir justiça. Eu não ia pedir perdão, eu não ia pedir misericórdia, eu estou pedindo porque ele errou. Ele não merecia, por isso a mãe pede. A pessoa que te ofendeu não merece, mas o Senhor diz que você deve perdoar. Ou você para de resistir e encontrar argumentos, ou você nesta noite exercita o perdão pela graça de Deus. Agora, para isso você precisa também receber o perdão de Deus. Sabe, queridos, um dia talvez a ciência vai descobrir, eu acho que esse caminho não está distante, de que quando uma pessoa não perdoa, existe algum veneno que começa a ser inoculado nas nossas veias. Eu sei que isso hoje existe, que é o ressentimento, a mágoa que vai adoecendo, mas eu imagino que vão descobrir uma certa substância que é produzida quando a pessoa não perdoa quem lhe feriu. E essa substância então percorre o corpo e vai adoecendo a pessoa, vai torturando a pessoa. Mas, queridos, hoje à noite, se nós queremos sair desse lugar de tortura, nós precisamos também receber o perdão de Deus para essa nossa procrastinação, para esse nosso adiamento, para essa resistência, para essa luta, para essa insistência em não perdoar. Terceiro, liberte o ofensor. Aquele homem lançou na prisão. Quando alguém nos ofende e não perdoamos, o prendemos nas nossas lembranças. Queridos, a palavra grega para perdão, sabe qual é? Soltar. Significa soltar, liberar, deixar ir, deixar livre. Ou você lança na prisão pela vingança, pelo ressentimento, pela mágoa, mantém a pessoa presa na sua mente, ou você solta. Vamos embora, está livre. Saia desse lugar de carcereiro, pega essas chaves, abra essa grade e deixa ele embora. Deixa ele sair da sua mente como alguém que te afeta ainda hoje. Receba o perdão, liberte o ofensor, supere a mágoa. Vença essa mágoa que você tem. Você pode começar a experimentar a paz de Jesus no lugar da mágoa. Eu quero dizer para você que nós não podemos, preste atenção, nós não podemos escolher não lembrar mais da ofensa que recebemos. Nós não podemos fazer essa escolha. Hoje à noite eu quero escolher não lembrar mais disso. Você não pode fazer essa escolha. Ela não lhe é dada, essa possibilidade. Agora lhe é dada a possibilidade de escolher não ter mais mágoa. Lidar com isso numa perspectiva divina, na base do perdão. E essa é uma escolha que você pode fazer. O perdão não é alguma coisa que você faça quando está dormitando depois do almoço e você diz lá no seu pensamento: eu vou perdoar. Perdão é uma escolha ativa e efetiva, baseada no fato de que eu não quero continuar supliciado pela mágoa, pelo ressentimento. Eu vou perdoar. Eu não quero mais mágoa. E a quinta coisa, fale o perdão. Talvez você não possa fazer isso hoje à noite. E você talvez não possa falar isso em voz audível, a ponto de você ouvir o que você está falando. Sabe, queridos, há muitas coisas que nós precisamos falar e ouvir o que estamos falando. E uma delas, eu quero dizer para vocês hoje, a terapia no consultório de psicologia é exatamente isso. As pessoas falam o que está doendo e essa fala vem no ouvido deles. Quando alguém fala o sofrimento que teve e diz o nome do ofensor e diz que o perdoa, quando ele diz isso, essas palavras voltam no seu ouvido, isso reprocessa, isso reprograma a sua vida, isso trabalha no seu interior, isso vai ajudá-lo a vencer a mágoa. É preciso falar o perdão em voz audível, que você possa ouvir. Quando você fala também,
Você está demonstrando diante de Deus um desejo e uma vontade firme de querer perdoar essa pessoa. Você ficou no mundo concreto, as suas palavras não é mais alguma coisa subjetiva que está lá em algum escaninho da sua mente. Não, você pôs para fora. É isso que eu quero. Eu estou falando isso em voz alta, talvez dentro do meu quarto, fechada lá. Deus, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus hoje. Você precisa ouvir, e Deus estará vendo o seu desejo real. E deixa-me dizer uma coisa: o diabo não pode ler seus pensamentos, mas ele ouve as suas palavras. E sabe quantas vezes ele é um dos supliciadores que fica dizendo para você: lembra o que ele te fez? É isso mesmo, faz isso, não perdoa não esquece isso, vai lá e se vinga dele, arma uma para ele. Ele fica dizendo isso. Mas quando você diz assim na frente dele: olha, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus, porque eu recebi o perdão da cruz no meu coração e agora estendo esse mesmo perdão a essa pessoa que me ofendeu. O diabo está ouvindo isso e ele vai botar o rabinho entre as pernas. Fale o perdão: fulana, fulano, eu te perdoo em nome de Jesus. Concluindo, 2 decisões finais. Primeira, sustente o perdão diante da dúvida. Queridos, a coisa mais fácil que a gente tem é sair da igreja e a gente começar a ter dúvida do que a gente fez diante de Deus. Nós começamos muitas vezes a lembrar a ofensa que recebemos e começamos a sentir dor novamente. E eu não perdoei. Ou você encontra a pessoa que te ofendeu e você estremece e você tem raiva dela, assim: gente, eu não tinha perdoado. Quando você faz uma cirurgia, tira um mal que tem lá dentro, costura o lugar que abriu, você ainda sente dor durante algum tempo. E sabe, se você hoje à noite fizer essa cirurgia e tirar essa mágoa de dentro de você, tirar essa insistência em não perdoar, se o Espírito Santo hoje, usando o bisturi da palavra de Deus, agir e tirar isso de dentro de você, ainda vai doer durante algum tempo. Mas um dia você vai ficar com a cicatriz, mas a dor passou. Você pode lembrar, mas não vai lembrar mais com dor, não vai lembrar mais com mágoa, com ressentimento. A pessoa me fez isso mesmo. Sustente o perdão diante da dúvida. Não dê bola para o seu sentimento. E a última coisa, não fale mais sobre essa ofensa. Nunca mais fale sobre aquilo que fizeram com você. Nunca mais comente com alguém que você perdoou a pessoa que te ofendeu. Sabe, a pessoa me fez isso, pisou em mim, atrapalhou minha vida, tirou a minha paz, a pessoa me machucou, mas eu perdoei. Não faça isso. Não faça isso. Isso é uma coisa que você deve guardar. Se você estendeu o perdão, guarde isso. Não cite mais, não fale mais sobre isso com ninguém. Quando o filho pródigo estava voltando, a Bíblia diz que aquele pai que tinha perdoado o filho quando ele voltou para casa, não. O pai do filho pródigo perdoou quando ele saiu de casa, já tinha perdoado. E é por causa do perdão do pai que o filho voltou. Mas quando ele volta, o pai diz assim, olha para aquela roupa imunda dele e diz assim para os seus empregados: corram depressa e peguem um vestido novo para ele e umas sandálias para colocar. Eu não quero que vejam a sujeira do passado dele. E quando o filho mais velho vem e chega para a festa e ouve música, chama alguém, pergunta: o que está acontecendo aqui? Ah, seu pai, seu irmão voltou e seu pai fez uma festa para ele. O quê? Ele fez. E ele ficou revoltado com aquilo. O pai vem e chega para ele: meu filho, vamos entrar, vamos participar da festa. Ele disse: pai, eu sempre fiz tudo certinho e tu não me deste nenhum cabrito para me alegrar com os meus amigos, e vindo esse teu filho, ele nem falou meu irmão, vindo esse teu filho que gastou dinheiro com as prostitutas, gastou o que tinha e caiu na gandaia, agora você faz uma festa para ele. O pai não discute isso. Ele não diz assim:
Não, ele não fez isso tudo que você está dizendo. Ele não fez exatamente isso. Ele não fala isso. Nem ele diz assim, é verdade, meu filho, ele fez isso, mas a gente precisa perdoar, né? Ele não diz isso. Ele só olha para aquele homem, para aquele filho mais velho, e é impiedoso, e diz para ele: filho, é justo que nos alegremos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vamos fechar esse passado dele aqui. Vamos colocar uma pá de cal em cima disso. Vamos encerrar isso numa masmorra histórica. Não se fala mais nessa questão. A partir de hoje, vamos só nos alegrar. É assim que você quer fazer hoje à noite? Feche seus olhos em nome de Jesus. Queria convidar a equipe de louvor para vir. Vamos orar. Mas eu quero dar uma oportunidade hoje à noite. Não vou chamar para você vir aqui na frente, mas eu queria novamente, como fizemos de manhã, chamar qualquer pessoa aqui hoje à noite. A gente está terminando. Qualquer pessoa aqui hoje à noite que, ouvindo essa mensagem desde o início desse culto, foi alertada para o fato de que há uma mágoa entranhada em sua alma, machucando o seu coração, afetando a sua paz. Há uma história triste no seu passado, talvez seja um passado recente, um passado remoto, muito antigo, mas é como se fosse ontem. A sua alma ainda se fragiliza quando pensa nisso. E agora, diante do fato de que Deus te perdoou de uma forma tão cabal, tão definitiva, tão completa, tão total, tão grandiosa, você também hoje à noite quer perdoar aquele que te machucou. Aquele que te machucou, que te ofendeu, aquele que abusou de você, aquele que te torturou com palavras, que você hoje de vez em quando pensa, lembra e chora ainda. Eu quero convidar você, se encontra nessa situação, e você aí no seu lugar, faça comigo essa oração, baixinho. É você e Deus, não precisa ninguém ouvir. E você diga assim: Senhor, eu sei que Tu sabes todas as coisas. Eu sei que Tu sabes da minha história e do meu sofrimento. Mas hoje eu trago diante de Ti. Você diz o nome da pessoa aí nessa oração. Eu trago diante de Ti fulano, fulana. Tu sabes, ó Deus, a dor que essa pessoa me causou. Por isso, minha única vontade é que eu não posso deixar isso passar de hoje. E eu te peço, em nome de Jesus, e pelo poder do Espírito Santo, que Tu me ajudes a perdoar. E diga novamente: fulano, fulana, qualquer pessoa. Pai, liberte-me completamente hoje à noite da mágoa, do ressentimento e da amargura que isso me causou. Ajuda-me, te peço, a perdoar, pois conheço o tamanho do Teu perdão por mim. Eu peço coragem, força e poder para me manter neste perdão. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mantenha seus olhos fechados, sua cabeça abaixada. Quantos aqui hoje à noite fizeram essa oração perdoando alguém? Erga sua mão em nome de Jesus. Eu fiz essa oração perdoando
alguém que me ofendeu, que me feriu no passado. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Suas mãos levantadas aí, Deus abençoe. Na galeria, várias mãos levantadas, perdão está sendo estendido, Deus abençoe. Vocês aqui do meu lado esquerdo, Deus abençoe vocês. Podem baixar suas mãos em nome de Jesus. Deus, tantas pessoas aqui hoje à noite, ó Deus, declarando que foram ofendidas, machucadas, e nesta noite voltou à sua mente essa história do passado, essa situação vivenciada. E ó Deus, mas hoje à noite também eles provaram, experimentaram novamente o teu perdão para a vida deles, e eles estão estendendo graciosamente na direção dessas pessoas que não pediram e talvez nunca vão se arrepender do que fizeram, mas eles estão dizendo: eu vou perdoar no nome de Jesus, eu estou perdoando. Pai, ouve essa oração hoje à noite, olha a intenção desses corações, liberta mesmo da mágoa e do ressentimento, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa realmente invadir essas vidas a partir de agora, e que nos dias que se seguem, apesar de qualquer sombra que possa vir nessa decisão, que eles se mantenham com a consciência de que essa decisão foi tomada nesse dia 20 de janeiro de 2013, e eles estão colocando diante de ti esse marco histórico na vida deles, que a partir de hoje eles não vão ser mais oprimidos pelos torturadores, pela tortura da mágoa, do ressentimento, da revolta, da vingança, mas eles estão vivendo a partir de agora, a partir desse dia 20 de janeiro de 2013, na tua santa e bendita paz. É a oração que nós te fazemos, e nós já te agradecemos por essa libertação em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos, cada um de vocês, cada pessoa que ergueu a sua mão e que hoje à noite, graciosamente, como de graça também recebeu, estendeu esse perdão. Vamos cantar para encerrar esse momento de culto. Vamos ficar em pé diante de Deus e vamos participar desse momento final. Depois a gente vai impetrar a bênção, vou impetrar a bênção e a gente vai estar encerrando. Vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer por esse tempo de libertação, por esse tempo diante de Deus. Vamos agradecer ao Pai. Lava-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Domingo que vem de manhã eu vou falar sobre a necessidade de pedir perdão àquele que você ofendeu. Hoje de manhã, libertos da culpa pelo alto perdão. Hoje à noite, libertos da mágoa pelo perdão a quem nos feriu. Domingo que vem de manhã, libertos do orgulho, perdoando ou pedindo perdão a quem nos machucou. Aliás, pedindo perdão a quem nós machucamos. E à noite, recebendo vitória sobre o medo e sobre a condenação pelo perdão de Deus. Vamos orar. Pai amorável, nós te louvamos por essa noite, te agradecemos por esse tempo de adoração. E agora que o amor de Deus, esse Pai tão amorável, grandioso, misericordioso,
a graça benfazeja de Jesus e as consolações doces, sublimes do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus na terra espalhado agora e para todo sempre. Amém e amém. Assentai-vos, queridos, oremos silenciosamente. Vou estar ali na porta. Jesus.